Amanhã eu faço um comentário político, se der tempo lá na comunidade. Tá bom? Vamos aí em João, capítulo 10, versículo de número... Vamos lá, no versículo 5 e o versículo 27. João 10, versículo 5, o versículo 5 e o versículo 27. O versículo 5 diz assim, o tema está aqui no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirá dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Diz que aqui ele coloca primeiro, de modo nenhum seguirão o estranho. Depois ele vem, antes fugirá dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Senhor Jesus, Tu és o único Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há. Tu me criaste, a tua imagem, tu criaste o teu povo, teus filhos, tuas ovelhas, que hoje o Senhor chama de ovelha, de igreja. Outrora era povo, agora é igreja, ovelha do Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua sabedoria predestinada, pela tua luz, a luz das tuas verdades. Porque eu amo as palavras que saíram da tua boca, Jesus. Elas são espírito e elas são vida. Eu me alimento e alimento teus filhos com estas verdades. Meu Deus, instrua os teus filhos. Fala ao coração daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram achados pelo próprio Deus. Eu oro em nome de Jesus e o povo do Senhor que ama a Jesus Cristo pode dizer graças a Deus. Amém, e amém, e amém. De modo nenhum seguirão o estranho. Seguir o estranho. Aí ele diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Primeiro ele fala de um estranho. Fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, Jesus está falando aqui, e foi escrito por João, que muitas vozes estranhas, não seria a voz de Jesus, ficaria falando, né? Então, aí diz que ele chama essa voz de estranho, ele chama de, aqui no versículo 12, ele chama o mercenário. Ele chama de o mercenário, está no versículo 12, João 10, 12, ele diz, o mercenário. No versículo 8 ele diz, são ladrões. Então, no capítulo 10, verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Não vão seguir a voz dos ladrões. E no versículo 12, ele diz, não vão seguir a voz dos mercenários. Né? Então, aqui ele começa a dar dica das vozes que as ovelhas iriam ouvir, mas elas não iriam seguir. Então, quando ele diz, de modo nenhum seguirão o estranho, por que pessoas estão ainda envolvidas com vozes de estranhos? Por quê? Porque ainda não estão familiarizadas com a voz de Jesus. Você sabe que eu vivi alguns anos da minha vida espiritual sendo guiado por vozes de estranhos. Voz de corrente, voz de óleo, de sal grosso, de mel santo, de bala ungida. Então, era isso que me guiou durante muitos anos. Lambeu o pó da terra, sou miserável. Então, eram essas vozes que eu ouvia e eram elas que eu seguia.
Porque enquanto você não ouve a voz genuína, a voz de Cristo, a voz de Cristo que fala lá dentro da nossa mente, essa voz que você que me acompanha aí pelas redes sociais, você que me acompanha essa pregação, esses estudos, esses alimentos diários, são alimentos. O Ministério da Restituição traz alimentos diários, todos os dias. Eu queria ter tempo de falar 3 vezes por dia com vocês. Estou aqui tentando agendar a minha vida aqui, tentando me organizar. Ontem mesmo eu tive Foi ontem? Foi ontem eu tive uma programação às 10h15 da manhã. Algumas pessoas me acompanharam pelas rádios, poucos me acompanharam pelo Facebook, mas muita gente pela rádio e pelos aplicativos. Então, eu gostaria de estar 10 horas, 10h15 da manhã, e à tarde, às 3h15 da tarde, e à noite, às 20 horas. Eu gostaria de sempre estar falando a voz de Jesus nos teus ouvidos. Por quê? Quanto mais você se familiarizar com a voz de Jesus, quando vem uma voz estranha, você vai reconhecer que essa não é a voz de Jesus. Porque Jesus falou, olha, de modo nenhum, no versículo 4, ele diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então, há uma diferença de pessoas que pertencem a Jesus e há uma diferença de pessoas que não pertencem a Jesus. Isso é muito duro de dizer, é muito duro de se explicar e é muito difícil de se acreditar que existem pessoas que pertencem a Jesus e existem pessoas que pertencem ao mal. Jesus falou lá em João 8, ele falou, vós sois do diabo. Vós sois do diabo. Jesus nunca falaria isto para uma das suas ovelhas. Está aqui um pouquinho para trás. João 8,44. Vós sois do diabo. Então ele nunca falaria isso, ele nunca falou isto para nenhuma das suas ovelhas. Mas ele falou para os religiosos. Ele falou para os fariseus. Ele falou para os santinhos da época. E hoje também nós temos os santinhos da época, né, de hoje, né? Que são juízes. Nós somos salvos pela graça. Nós estamos no Santo do Santo. Nós temos acesso ao Santo do Santo por causa do sangue de Jesus. Não é por causa de jejum, de oração, de monte, de cara no pó, de lamber pó da terra, de pagar voto, de pagar penitência, de dar comida, de dar sopa na esquina. Nada disso. Você não tem acesso a Deus porque você é caridoso. Não, você tem acesso a Deus por causa do sangue de Jesus. Isso tem que ser um fato consumado na nossa mente. Eu tenho acesso a Jesus por causa do seu sangue, uma vez derramado por mim, e eu reconheço que foi derramado por mim, e eu tenho acesso. E eu sou livre. Eu fui livre. Eu estou livre pelo sangue de Cristo. Voltando lá para o João 10, ele diz, João 10,4, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque ele reconhece a voz. Meu Deus do céu! As ovelhas, diz que as ovelhas, elas ouvem. Só as ovelhas têm a capacidade de ouvir. Mas todo mundo ouve. Não, as pessoas escutam. Ouvir é coisa de ovelha. Escutar, quem não é surdo, quem não tem problema auditivo, todo mundo escuta. Mas nem todo mundo ouve que essa voz é de Deus. Então as pessoas, às vezes, elas duvidam que isto aqui é de Deus, porque elas têm dúvidas. Ou elas não estão familiarizadas com a palavra, com a voz do Senhor, porque de tanto ouvir essas vozes... Estava ouvindo uma pessoa que foi de uma dessas igrejas aí de mercenários, né? É uma loura, esqueci o nome dela. Ela teve um problema na perna, que queimou a perna de tanto fazer cirurgia, botar troço na perna e foi para a igreja, para a igreja universal, né?
Aí lá fizeram uma lavagem na cabeça da bichinha lá, e ela escreveu o livro, levou a mulher para viajar o mundo inteiro, dando testemunho, ganhando dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Ganharam milhares, ela estava chorando, a bichinha. Chorando, chorando. Por quê? Porque ela ficou na miséria, ela doou toda a sua fortuna, ela doou 2 milhões, ela falou que ela doou 2 milhões, doou todos os automóveis, quase que ela doou até a própria casa, e ela estava desesperada. Não sei se alguém já viu o testemunho dela, não sei se alguém já viu, é Hiroshi, sei que o sobrenome dela, eu escutei hoje, porque estava até escutando hoje com a minha esposa, falando, e ela desesperada, né? Desesperada. Por quê? Porque quando você não é familiarizado com a voz do Senhor, qualquer voz te arrasta. Então ela estava desesperada. Você imagina o que é alguém juntar 2 milhões e doar? Ela pediu, pelo amor de Deus, para devolver pelo menos um pouquinho do dinheiro dela, para ela poder conseguir mandar ela embora. Quando alguém fica ouvindo a voz do mercenário, é a voz do mercenário, não é do missionário, não. Jesus falou aqui em João 10, 12, o mercenário que não é pastor. O mercenário, tá? João 10, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Sabe por que ele não tem nenhum carinho pelas ovelhas? Sabe por que ele não prega uma verdade para as ovelhas? Porque as ovelhas não tem nada a ver com eles não tem nada a ver com as ovelhas. A única coisa que ele quer das ovelhas é arrancar a lã. Cara, esqueci do nome. Se alguém está me ouvindo aí, você pode me... Andressa, isso, Fernando. Andressa Uraki. Essa mesmo, Fernando, obrigado. Andressa. Ela estava chorando, não sei se alguém já viu. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem ouvidos. Ela a voz de Jesus não chega até os ouvidos. Essa palavra tem que chegar a essas pessoas, não sei como. Um passando para o outro, vai passando. Por isso que o compartilhamento abençoado é importante. Salva vidas. Uma pessoa vai compartilhando com a outra, vai compartilhando. Daqui a pouco essa palavra chega lá onde Deus quer que ela chegue. Nas pessoas desesperadas, pessoas que são ovelhas, mas ainda não ouviram a voz de Jesus. Aí a bichinha estava lá, tadinha, né? Eu tive muita dó dessa mulher. Mas ela está se levantando, graças a Deus, que Deus está dando força para ela. Casou com um pastor, tomara que ela sossegue, né? Toque a vida dela quietinha lá, sabe? E aprenda a ouvir a voz de Jesus. Porque, o mercenário que não é pastor, aqui não pertence às ovelhas. Então, o cara não está nem aí. Então, mas quando a pessoa não identifica... Você lembra quando o profeta Eli e o Samuel é um garoto, né? E Deus começou a chamar Samuel. Aí Samuel pensou que era o profeta Eli, gordo. O profeta Eli já tinha sido excluído como um profeta. Foi um profeta. Você vê como às vezes as pessoas caem na sua produtividade como cristão, a pessoa cai. Você está pensando que você não cai? Cai. Eli caiu. Então, se você não reavivar a tua vida todos os dias, você cai na tua vida espiritual. Daqui a pouco você começa a ouvir besteira e acreditar em bobagem. Você tem que estar ligado na palavra. Você não paga nada para ficar ouvindo a palavra, para praticar a palavra. Você não paga nada. Então, e Deus gritava, Samuel, e ele corria para Eli, porque ele não conhecia a voz do Senhor. Então, quando a gente não conhece a voz do Senhor, a gente pensa que é o Senhor que está falando, mas não é o Senhor. É um outro Senhor. É um outro tipo de Senhor que está falando. Não é o nosso Senhor. Então, diz que no versículo 5, versículo 14, João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus conhece. E aqui no versículo 26 de João 10, ele diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas.
Então, há pessoas que não pertencem a Jesus. Não, é aquela que ele falou lá em João 8:44. Vós sois do diabo. Então, tem gente que é de Jesus. Se você está aí, atenta a essa palavra, falando, isso mesmo. De modo nenhum eu vou dar ouvido a estranho. De modo nenhum eu vou fugir do estranho. Eu não reconheço essa voz. Ou venha fazer uma corrente, venha fazer a fogueira santa. Ela estava falando sobre a fogueira. Foi a fogueira santa que levou o dinheiro dela, tadinha. É a fogueira santa. De santa não tem. É a fogueira. O nome dessa fogueira chama Fogueira de Satanás. O nome dessa fogueira chama Fogueira de Satanás, que é feita pela Igreja Universal. Fogueira de Satanás. Só serve para roubar as pessoas. E são milhares de pessoas. E as pessoas dão esse ano, dão um ano que vai vir, dão outro ano, e dão 5 anos, 10 anos, 20. Tem gente nessa fogueira de Satanás há 10, 20, 30, 40 anos. Está ali, meu Deus, vai ser, vai acontecer. E não acontece absolutamente nada. Só engano, só manipulação, só engodo. Só engodo. Você sabe o que é engodo? Quando a gente vai pescar, tem uns tipos de peixe que a gente tem que jogar engodo. Engodo é pedaço de peixe quase estragado, né? Aí a gente joga um monte de pedaço, farela, assim, esfarela na água. Aí o peixe vem. Aí ele vem, se acumula ali, a gente joga a linha com anzol. Aí ele vai, de vez ele pegar o engodo, pega a linha com anzol e a gente traz eles. Então tem gente assim, jogando engodo, troço estragado, jogando engodo. Então as pessoas estão sendo engodadas com essas coisas. Mas graças a Deus, que Jesus falou aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Ouve, escuta, compreende, aprende, entende, distingue, tenha diferença. Isso aqui é de Deus, esse homem está falando de Deus. Aquele cara não é de Deus, não. Mandando eu beber óleo, mandando passar sal grosso embaixo dos pés, mandando eu levar a bala ungida, mandando eu participar da fogueira de Satanás. Não, isso aqui não é de Deus, não. Mandando eu dar o meu Isaac. Olha, mas presta atenção. Você que está aí pela rádio, que a maioria dos que estão aqui no Facebook já estão livres disso. Você que está aí pela rádio, quando um pastor, se você tem um pastor, está congrega em algum lugar, e teu pastor fala assim, dá o teu Isaac. Ela falou isso. Ele mandava dar o Isaac. E eu amo o Senhor. Eu estava ofertando para o Senhor. As pessoas estão pensando que quando elas dão dinheiro para esse troço aí, elas estão dando para a obra de Deus. Elas estão pensando que elas estão dando para a obra de Deus. Meu Deus, eu estou dando meu Isaac. Presta atenção na história de Abraão e Isaac. Presta atenção. Deus não aceitou o Isaac. Deus não quis o Isaac. Como é que você dá o Isaac para esses terroristas, para esses bandidos? São bandidos. A oferta do sacrifício do Isaac, vamos dar o Isaac. Deus não aceita. Deus não aceitou o Isaac de Abraão. Deus poupou, não. Deus devolveu para Abraão o Isaac. Então esses caras são terríveis. Então ele falou, não vão ouvir estas vozes. Versículo de número 5, João 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Então, essa voz dá o Isaac. Tem que dar o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valdomiro estava gritando um tempo atrás aí, dá o dízimo para o Pai, para o Filho, dá trízimo, o trízimo. Isso é, está aqui, ó, versículo 12, mercenário, e versículo 8, ladrões. Isso é atitude de mercenário. Eu não quero saber se tem alguém que está me ouvindo. Eu sou da lá. O senhor está blasfemando. Vai ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia ou então escutar a palavra, você vai largar você vai entender que isso não é voz de Deus. Isso é arapuca. A Vanessa, é Vanessa o nome dela? Qual é o meu nome? Deixa eu ver aqui. Meu nome não é Vanessa, não, como é? O nome dela é... Escreve aí de novo aí, irmão. Escreve aí de novo aí, por favor, alguém. O nome da pessoa que eu falei que o irmão... Irmão Fernando, escreve aí.
Escreve aí, escreve aí. Então, abençoado, de modo nenhum. Andressa, isso, irmão, obrigado. Andressa, Vanessa, não, Andressa. Então a bichinha ouviu essa voz, ela pensou que é a voz de Jesus. É a voz, dá o teu tudo. Mas quando você começa a se familiarizar, nós temos meu cooperador, o Marcos, viveu nisto. Anos tocava, era músico desses caras, esses demônios. Tocou muito para esses demônios aí. Tocou para esses demônios. Está lá com a gente. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus que Deus alcançou você, alcançou sua esposa, alcançou sua família. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estava lá, no meio lá, sabendo, ouvindo, discutindo com o erro, mas está lá no sistema, porque a voz do Senhor ainda não estava na sua mente. Quando ele começou a ouvir a voz, a palavra, através da rádio, e a palavra começou a fazer o trabalho dela, começou a bloquear tudo. Não, agora está blindando a mente e a pessoa fica agoniada, a pessoa quer sair desse lugar horroroso, dessas mentiras. Tudo mentira, tudo são vozes estranhas. Olha o que ele disse aqui, João 10, 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pode vídeo, Jesus já voltou. Isso é voz de estranho. A ceia do diabo, isso é voz do estranho. Não existe dons espirituais. É voz de estranho. É voz de estranho. Cuidado, irmão, com as vozes. São vozes de estranho, não tem nada a ver com a voz de Jesus. Ele falou, quando você começa a se familiarizar com a voz do Senhor, quando o estranho começa a soprar nos teus ouvidos, você diz, cai fora, está repreendido, sai de reta. Sai, eu te repreendo, eu não te recebo, eu não te escuto, eu te deleto. Tem gente que fica aí escutando, né? De vez em quando fica aí ouvindo aí. Vamos ver o que ele está falando. Tá? Da voz do mentiroso, só sai mentira, irmão. Da voz do mercenário, só sai mentira. Da voz do ladrão, só sai mentira. Não pense que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. A vida deles é essa, enganar e sendo enganado, enganar e sendo enganado, enganar e sendo enganado, enganar. Não precisa, você está aqui, você está ouvindo todos os dias a voz de Deus. Escuta essa palavra, depois vai louvar a Deus. Bota louvor, vai cantar louvor. Se você não quer escutar mais palavra, pregação, bota louvores, cante louvores, escute a leitura da Bíblia. Se alimente com isso, fica aí. Vozes. Aí gente perturbada. Jesus vai deixar a gente no arrebatamento. E a gente vai ficar na tribulação. E a gente vai ficar. Fica nessa agonia. Agonia, escuta João, Maria, Antônio, blá, blá, blá. Meu Deus, fica agoniado, fica perturbado. E as pessoas, quando ficam perturbadas, elas acabam perturbando o outro. Eu não preciso, irmão. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Ele falou, não vai ouvir, não vai seguir o estranho, não vai. Tem que dar o dízimo da santidade. O dízimo tem que... O dízimo é de Deus. Não é só o dízimo que é de Deus é tudo, irmão. Tua vida, teu dinheiro, teu trabalho, teu carro, tua família, tua esposa, teu marido, teus netos, teus filhos, teu cachorro, teu gato, teu macaco, teu passarinho. Tudo é de Deus. Quem é o dono das coisas? Quem criou? Quem criou tudo? Deus. Então ele é o dono. Então ele não tem uma coisa que ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Paulo falou sobre o vento, ele falou que a gente cresce, está lá em Efésios, a gente cresce para não mais sermos meninos agitados. Então, nossos ouvidos têm que estar blindados. Ele falou, de modo nenhum você vai seguir estranho. Pelo contrário, você vai fugir dessas vozes. Não vai ficar alimentando na tua mente. É isso mesmo, a ceia não é a ceia é a Páscoa. Que Páscoa é a ceia? A Páscoa é ervas amargas, é carne assada, não tem nada a ver. Tu quer ser burro demais, sou ignorante, deturpam a palavra. É porque eles querem viver na carne. Eles não celebram a ceia para ter comunhão, mas eles compram um engradado de cerveja e enchem a cara de cerveja.
Todos eles são tudo um bando de cachaceiro, bebedores de cerveja, tudo barrigudo de cerveja. E só vem passando mal. Passando mal, passa mal. Tem uns que tem até bactéria no estômago. Bactéria, toma antibiótico a vida inteira. Com bactéria no estômago. Eu sei, amado, sei de tudo. Eu que fico na minha, né? Eu que fico na minha. Então ele diz aqui, de modo nenhum, então eu fico com isso aqui. A voz da serpente Eva ficou lá, devia de estar esperando o Senhor aparecer para conversar com ela e com Adão. Sabe o que ela fez? Foi dar uma voltinha. O problema nosso é que a gente quer dar uma voltinha, sabe? Não vou no culto não, eu vou ali, vou dar uma voltinha ali. Me convidaram para ir ali. Vai dar uma voltinha. Foi isso que Eva fez, foi dar uma voltinha. O que ela devia estar fazendo? Devia estar do lado do marido. O que ela estava fazendo? Foi dar uma voltinha. Aí foi dar uma voltinha, quem ela encontrou? A serpente. Quem ela encontrou? O que a serpente fez? Deturpou a mente dela. Fez com que as palavras de Deus, as verdades de Deus se tornassem mentira e as palavras da serpente se tornassem verdade. E ela acreditou nisso. Então, há pessoas assim, mas a Bíblia diz que de modo nenhum, eu digo de novo, de modo nenhum, uma vez blindado, irmão, já recebi tanta gente ali no ministério, pastores que tentaram fazer minha cabeça, tentaram botar a igreja para ganhar dinheiro. Pastor, vamos ganhar dinheiro igual a Universal. Irmãos, eles roubam as pessoas. Eu não sou ladrão, irmão. Eles enganam as pessoas. Eu não sou ladrão. Jesus falou aqui, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu não sou ladrão. Eu não vou mentir para ganhar 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais. Eles arrancaram 2 milhões da menina. 2 milhões da Andressa. Andressa Uracha. 2 milhões. 2 milhões. Se vira, garota. Se vira, não tem nada... Ela foi pedir ajuda para a filha do Macedo. A filha do Macedo, meu pai falou para você dar o jeito da sua vida aí. Azar é seu. Se eu devolver o seu dinheiro, todo mundo vai querer o dinheiro de volta. Cara, é mercenário demais. Tem muitos mercenários. Mas tem plateia para isso. Tem plateia. Tem plateia. A plateia está aí. É casa cheia, lotada. Não, sabe, você olha o culto do Valdomiro, você vê, não consegue ver o final. E toma-lhe dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saquetel, cor de ouro, cor de prata, cor de bronze. O Fred Fristo lá em São Paulo. Misericórdia, meu Deus, é muita loucura, é muita voz, pentecostal, tem que pular, saltar, Bíblia não, Bíblia não, Bíblia não, Bíblia não. Ele falou, esse blá 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 de Bíblia, Macedo falou, esse blá 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 de Bíblia, blá 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 é o que eles ensinam aí na Igreja Universal, que não ensina porcaria nenhuma. Blá 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 é que eles ensinam, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou que Jesus, quando transformou algo em vinho, foi uma palhaçada. Isso é um demônio, cara. O cara que fala, isso é um demônio. Isso é um demônio, sabe? Isso é um demônio, meu Deus do céu. Não tem outro. É mercenário. Tu vais ter a tua colheita, garoto. Tu estás desfrutando de riqueza aqui, mas tu vais ter a tua. Vocês terão a colheita de vocês. Vocês terão a colheita de vocês. Com certeza que terão essa colheita rápida. Então, terminando aqui, ele diz aqui no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, eu estou salvo, você está salvo, estamos salvos, porque Ele já deu a vida. Ele já deu a vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. E você que está me ouvindo pela rádio, você não mais será enganado. Você está proibido de dar ouvido para o enganador. Você que vive aí nesses lugares te enganando, você está proibido por Deus de dar ouvido ao diabo. Vocês parem de dar ouvido ao diabo. Dá ouvido à palavra de Deus.
Olha o que olha o estudo de hoje. Daqui a pouco ele vai ser editado e vai estar no YouTube. Vai estar comigo aqui no meu WhatsApp e vou compartilhar com quem quiser essa palavra. Com quem quiser essa palavra, eu vou compartilhar, para você compartilhar, tá bom? Meu Deus e meu Pai, que essas palavras caiam no coração das tuas ovelhas, que elas escutem isto, que elas ouçam isto com o coração, que elas entendam com a mente, que o Espírito Santo transforme as suas mentes e elas possam, Senhor, receber essas instruções da parte do Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra caia no coração das tuas ovelhas e elas germine, papai, que elas germine muito na vida de todos. Em nome de Jesus, amém e amém.